Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar com o estudo de Romanos, a epístola de Paulo à igreja de Roma, né? Só para relembrar, fazer um remember, Paulo foi separado por Jesus para levar o evangelho e já não havia mais espaço geográfico para ele levar as boas novas. Já havia feito isso por 15 anos, ali na bacia do Mediterrâneo. Ele almejava conquistar novas terras. E em sua visão missionária, ele enxerga a Espanha. E lembra que para ir até a Espanha ele necessitava de recursos, de apoio, e entre ele e a Espanha, ele enxergou a igreja em Roma. E ele resolve escrever uma carta para a igreja, para falar de quem ele, Paulo, é e o que ele representa e o que ele gostaria de realizar. E conforme o livro de Atos, Atos 18, nos versículos 1 e 2, essa igreja de Roma já havia sido constituída já há algum tempo. E essa igreja era composta por judeus natos e por judeus não judeus, são seguidores de Jesus Cristo. Mas um certo período, o imperador romano Cláudio expulsou todo o povo judeu de Roma por estarem tumultuando a cidade por conta de um tal de Cresto, quando na verdade eles estavam falando de Cristo. E depois de alguns anos, por volta de 5 anos, esses judeus retornam a Roma. E ao retornar em Roma, a igreja de Roma está totalmente perdida. A igreja de Roma está totalmente dividida, por eles não mais compreenderem o que é certo e o que é errado nas práticas e no costume dos judeus. Entre eles a prática de guardar ou não guardar o sábado, de ter ou não ter a circuncisão, de se alimentar, né, o kosher, os alimentos que contêm carne, leite, derivados, enfim, estão totalmente divididos. E é nesse contexto que Paulo escreve a carta à igreja de Roma. Ele tem como o propósito de preparar para que eles pudessem entender o porquê dessa viagem até Roma. Então, um dos propósitos deles é preparar os romanos para a sua viagem. O outro propósito é confortar os romanos com o plano divino para a salvação, tanto dos gentios como dos judeus. E o terceiro propósito é uma exortação pastoral. Através do evangelho, ele desenvolve uma conscientização dos judeus e gentios, dizendo que todos pecam, todos são pecadores. E nos capítulos de Romanos de 1 a 4, destaca que o evangelho é o poder de Deus. Ele repete por várias vezes que o evangelho é o poder de Deus e revela a justiça de Deus, tanto para os gentios como para os judeus. E ele enfatiza de que todos estão perdidos. Todos estão perdidos. E ele desenvolve uma conscientização desse sentido de estar perdidos. Ele constrói uma carta onde nos faz enxergar, hoje nós lendo, né, nos faz enxergar o quanto somos pecadores, nos relacionando com o tempo da carta à igreja de Roma. Parece que é algo tão atual, parece que é algo tão vivido por nós nos dias de hoje. E Paulo inicia a carta dizendo que ele é o servo de Cristo Jesus, o servo com vocação de apóstolo, o servo com vocação de apóstolo com propósito de ser separado para o evangelho. Foi separado para proclamar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus Altíssimo, que foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. E que pela fé em Cristo Jesus todos alcançarão o favor de Deus, serão separados e receberão o título de santos do Senhor. Aqui um parênteses. Santo, em hebraico, kadosh, significa os separados por Deus. Então, que não possamos confundir
perfeitos com santos, porque muita gente, às vezes a gente fala assim, eu sou santo, eu sou santa, né? E não, você não é santa. Santo só Cristo Jesus. Temos que ter o entendimento. Perfeito somente Jesus, imaculado somente Jesus. Mas nós somos santos, porque nós somos separados por Deus. Por isso nós temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, para nos tornarmos santos, como Ele é santo. Amém? Em Romanos 1,14 ele diz assim, sou devedor. Ele nos ensina que o servo obediente tem a responsabilidade ou a obrigação divina de exercer o que nos é proposto por Deus. Isso é viver o Evangelho. Não termos a vergonha de fazer aquilo que Deus coloca em nossas vidas. E como isso está presente, né? De novo, como isso é atual em nossas vidas. Quantas vezes nós temos vergonha de expor o Evangelho do Senhor? Quer seja numa exortação, quer seja numa palavra de vida, uma palavra que estimula, numa palavra que edifica uma pessoa para ela se erguer, se levantar, nós ficamos constrangidos em levar. E isso, Paulo deixa bem claro, que ele é devedor, porque ele, como ele foi santo, como ele foi separado, como ele foi o escolhido, ele tem a responsabilidade de levar as boas novas do Evangelho. E isso ele não tem vergonha. Ele, por muitas vezes, ao ler o Evangelho, a palavra de Deus, nós enxergamos um Paulo orgulhoso por levar as boas novas, orgulhoso por falar da palavra de Deus, orgulhoso por ser o santo, o separado por Deus. E aqui, nos capítulos 1, 2 e 3, no 1, ele foca muito nos gentios. Os gentios estão perdidos. Os gentios estão perdidos. Porém, mesmo os gentios não tendo o conhecimento da palavra de Deus, mas ele tem o conhecimento da criação. Ou seja, tudo que foi criado, céus e terra, tudo que nela há. Por muitas vezes, muitos gentios se questionam de como foi formado, de como foi feito, de como existe, como que isso pode acontecer? Como que isso, né? A separação da terra seca, das águas, a separação do firmamento, as estrelas, né? Então, como que isso acontece? Eles se questionam, porém a resposta nunca vem para a glória de Deus. Eles não enxergam que foi Deus que fez todas as coisas. Eles não enxergam que foi Deus quem criou tudo, é o dono de tudo. Eles não se rendem para Deus. Eles sempre respondem de uma forma que a resposta é a verdade deles, é o que eles entendem como verdade. E o ser humano é de modo inerente devoto, ele é religioso. Então ele sempre busca, ele sempre tem uma necessidade de ter alguém ou alguma coisa para que ele possa se render, para que ele possa se deleitar, criar, sabe, um altar e para ele poder se apegar nisso. E os gentios, alguns gentios, eles não se apegam a Deus, eles se apegam a alguma pessoa ou alguma coisa, né? Um ser humano que possa lhe render algumas facilidades, o dinheiro que exerce uma força poderosa em sua vida, ou até mesmo ele cria um altar para si mesmo. Eu posso, eu consigo, eu enxergo dessa forma, eu sei da verdade, eu sei, enfim, o ser humano é inerente à religiosidade. Alguém ou alguma coisa ele faz a sua rendição. E os gentios, infelizmente, eles não se rendem ao Senhor. Eles não reconhecem o poderio do Senhor como o Criador, como o Deus que criou tudo, que fez tudo para sua honra e para sua glória, né? Paulo diz que em sua ira
Deus, ao enxergar os gentios, por não terem, né, de novo, por não terem a conscientização de que Deus é o Criador de todas as coisas, Deus deixa-os à mercê. Deus deixa com que eles se prendem às suas verdades, às suas incredulidades, às suas pontuações de vida. Deus deixa. Deus deixa com que ele eu posso dizer assim, como mãe, né? Por muitas vezes a gente fala assim para os filhos, não faça isso, você pode se machucar, fique longe da tomada, não coloque o dedinho na tomada, você pode levar choque. Por muitas vezes, como mãe, a gente alerta, né? Como pais, a gente alerta, mas a criança vai lá e faz. Então, eu penso que Deus deixa os gentios à mercê, porque uma hora, como dizem, a ficha cai. Uma hora o reconhecimento de que Deus é soberano, Deus é majestoso, Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, uma hora vem. Então Deus não aprova as atitudes dos gentios, mas Ele dá a chance aos gentios de se aprumarem, de se voltar através do Evangelho a conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, amém? No capítulo 2, Paulo já direciona a fala direta ao judeu. Enquanto no capítulo 1, Paulo fala dos gentios na terceira pessoa, de quem se fala? Então, ele fala dos gentios, ele está falando dos gentios. Já no capítulo 2, ele fala na segunda pessoa, com quem se fala. Ele fala diretamente. No capítulo 1, né, os gentios praticam, têm a praticidade, praticam, né, erros, falhas, não reconhecem o senhorio do Senhor, vivem a sua verdade, vivem na sua ignorância. Ele está falando na terceira pessoa, os gentios são pessoas assim. Já no capítulo 2, ele fala diretamente ao judeu. Ele fala na segunda pessoa, ele, o judeu, ele. Nós vamos entender isso no decorrer do capítulo. Você começa a ler, você não entende que é o judeu, mas fica bem claro quando você lê o capítulo todo de que ele está apontando, ele está direcionando a sua fala ao judeu. Ele deixa bem claro que a condição dos judeus diante de Deus não é diferente em relação aos gentios. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, se para Deus todos nós somos iguais, a justiça de Deus vai ser para todos de igual forma. Porém, ele alerta logo no início do capítulo de que os judeus julgam os gentios por praticarem atos pecaminosos. Eles julgam os gentios, porém, eles não enxergam que mesmo camuflados, mesmo se escondendo, mesmo por atos não tão visíveis, eles fazem as mesmas coisas que os gentios. Ele diz que da forma que você julga, você será julgado. Então, lá no capítulo 2, né? Ele fala: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando o que você pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Você viu? Ele está direcionando. Você, judeu, você fala tanto dos gentios que praticam o mal, que fazem coisas que não estão conforme o evangelho, não conforme a palavra do Senhor, são desobedientes, não enxergam a grandeza do Senhor, mas você, também judeu, você faz também isso. Você também não pratica aquilo que o evangelho diz. De novo, como é atual, né? Por muitas vezes nós não praticamos, nós não
não fazemos aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós não obedecemos às leis do Senhor. E como podemos ser referencial para os gentios, sendo judeus, né? Como que podemos ser, como que poderiam ser referencial como judeu ao gentil, se eles não são diferentes dele, não mostram o que é realmente ser um judeu, ser um justo, ser um santo, separado. Então, se são iguais, então para os gentios tanto faz. Por que eu vou me render a esse Deus? Por que eu vou ser circuncidado? Por que eu vou obedecer à lei? Por que eu vou viver o evangelho? Por que eu vou ouvir de Paulo, né, essas práticas? Se os judeus mesmo não fazem. Então, não tem referência nenhuma. E no capítulo 2, a gente enxerga assim uma pergunta. Como Deus irá julgar? Como que Deus irá fazer o seu julgamento diante dos gentios e dos judeus, né? Diante de nós, diante de todos nós. Deus julga com justiça, segundo as obras que cada pessoa exerce. Cada obra que você faz, Ele vai te julgar. Ele vai te julgar. Como isso é sério, né? Cada prática nossa, Deus vai aplicar a sua justiça. Isso é tremendo, nos faz refletir. Então, judeus e gentios, os judeus tinham um olhar crítico em cima dos gentios por eles não praticarem a lei do Senhor, né? E quando na verdade nem eles praticavam. Isso nos faz pensar nos dias de hoje. Quantas vezes a gente julga um irmão ou uma pessoa por alguma atitude e às vezes nós mesmos depois, poxa, eu falei que ele fez tal coisa e eu mesmo estou fazendo. Pequenas coisas, bobas, mas a gente julga. E como diz a palavra, seremos julgados. Seremos julgados por aquilo que fazemos, por aquilo que praticamos. Isso é muito sério. É o que devemos, pensar e pensar muito sobre isso. Justiça de Deus. Deus sempre age em conformidade com seu caráter santo e de acordo com as suas promessas. Olha só, ele promete e ele cumpre, ele é fiel. Então a justiça dele é firme, é verdadeira, é correta e é aplicável, é viva em nossas vidas. Porque ele é justo, condena o pecado e julga os pecadores. Ele abomina o pecado, ele não aceita o pecado, mas ele julga quem faz, quem pratica, que são os pecadores. Deus provê por intermédio de Cristo o perdão para todos os que creem, a partir da mesma justiça. Justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus, Romanos 5. Somos justificados pois pela fé, tenhamos paz para com Deus. Tenhamos paz para com Deus. Todos então estão perdidos, tanto gentios como judeus, todos estão perdidos. Deus não faz separação de gentios, de judeus ou não judeus. Tanto gentios por não compreender a verdade do evangelho, como judeus por conhecer o evangelho e não praticarem, todos estão perdidos. E Deus julgará primeiro os judeus e depois os gentios. Primeiro ele julgará aqueles que conhecem o evangelho e depois ele julgará os ignorantes, aqueles que por muitas vezes se fingem de morto, né? Porque mesmo na palavra de Deus diz que na criação Deus fala. Na criação Deus fala. No versículo 1 do capítulo 3, Paulo pergunta: há vantagem em ser judeu ou circuncidado? E ele mesmo responde: sim, muitas. Uma delas é a confiança de Deus para o envio da sua palavra. Com isso, nós temos a responsabilidade de levá-la a todo mundo, a toda criatura. Porém, diante da justiça de Deus, todos seremos julgados, tanto gentios
como os judeus. Então nós temos o privilégio de sermos separados por Deus, ao sermos, aqui no texto, né, judeus. Então, nós somos separados por Deus, nós somos escolhidos, nós somos os santos, os justos, e temos o privilégio de vivermos o Evangelho, de estarmos debaixo da tua graça, da tua proteção. Mas nós temos a responsabilidade, e esta responsabilidade nos fará com que sejamos julgados por Deus. Isso ele faz um contraponto no início do capítulo e lá no versículo 9 e 10. Ele faz esse jogo de pensamentos, né, para nós analisarmos. No início ele diz que temos vantagens em sermos judeus. Temos vantagens em sermos os santos, os justos. Mas nós temos responsabilidades que lá no versículo 9 e 10 nos fará com que sejamos julgados. Então, tanto faz ser judeu ou gentil, porque as nossas atitudes é que nos farão sermos julgados por Deus. Paulo deixa bem claro que todos estão abertos para o pecado. Dos versículos 11 ao 18, faz citações do Antigo Testamento, lá no capítulo 3, confirmando que todos são pecadores. Todos nós somos pecadores. Ninguém será perdoado e aceito por Deus pelas obras realizadas. Não importa o que você faça, isso não vai pesar a sua condição de ser perdoado diante de Deus. De ser, o tribunal de Deus vai acontecer para todos nós. Todos nós vamos ser julgados. E vamos ser julgados diante da lei. Deus fala que, lá em Mateus 5, 17, 18, Jesus diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Como que eu posso saber se eu estou certa ou errada? É a lei que faz com que eu reflita se eu estou fazendo o que é certo ou o que eu estou fazendo de errado. É a lei que faz com que nós enxergamos o caminho da retidão. Ela é o prumo, né? Eu falo muito na igreja de se aprume, ela é o prumo de nossas vidas. A lei é o prumo para que nós possamos viver a verdade em Cristo Jesus. Mas nós temos que querer. Assim como os gentios ignoram a criação de Deus, nós por muitas vezes ignoramos a lei do Senhor. E com isso nós vivemos em pecado, nós vivemos caído, nós vivemos separados de Deus, porque o que nos separa de Deus é o pecado. Então, que possamos ter o prumo em nossas vidas, que é a lei de Deus, a lei do Evangelho, que possamos viver o Evangelho, o poder de Deus em nossas vidas, para que possamos ter o sentido pleno de viver conforme a vontade do Senhor. Amém. Na carta de Paulo à igreja de Roma, aos romanos, ela tem detalhes importantíssimos para nossas vidas nos dias de hoje. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você ler a epístola de Romanos, você vai se ver, você vai se enxergar. E vai fazer com que você, através da lei, através da palavra de Deus, você se aprume. Você viva, você retome a sua vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você retoma, traz à memória aquilo que te dá esperança, você retoma o Evangelho e pede ao Senhor perdão e recomece. Isso é lindo, todos os dias o Senhor está à sua frente e diz: filho, não desista, deixe as coisas velhas para trás, recomece no certo, se aprume, meu filho. Eu estou à porta e bato todos os dias no seu coração. Deixe eu fazer morada. Deixe eu fazer morada. Porque somos justificados por Cristo Jesus. Através da vida de Cristo em nós somos transformados.
E essa transformação nos faz ter a esperança de vivermos na glória, porque Cristo em nós, esperança da glória. Lá em Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. A fé é o termômetro para que você possa sentir a presença de Deus em sua vida. É o termômetro que faz com que você tenha a sensação de estar ou não estar com Deus. Romanos 3, 24 ao 26 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E em Efésios 2,8, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se aproxime de Deus, tenha Jesus Cristo em sua vida, pondere a sua vida no poder de Deus, no Evangelho, na lei que nos mostra dia a dia o que estamos fazendo certo, o que estamos fazendo de errado, para que possamos viver no prumo, não como escravos, não como engessados, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, a verdade nos liberta, tira o medo, afofa o nosso coração, nos dá a esperança de vivermos dias melhores, conforme o querer do Senhor. Que em nome de Jesus possamos viver não somente as nossas verdades como gentios, viver aquilo que por muitas vezes temos como verdade em nossas vidas, viver com certeza na graça do Senhor, viver com certeza de que Deus fará por nós grandes coisas. Que possamos chegar ao tribunal, o tribunal do Senhor, na certeza de que somos justificados por Cristo Jesus e através da sua vida em nós, viveremos na eternidade. No nome santo de Jesus, Deus abençoe.